Olá, pessoal, de volta com o Samicast. Ricardo, como é que você tá, Ricardo? Tudo em paz, Carlinhos. Tudo bem? Tudo bem. Ricardo, eu vou trazer aqui para esse comentário de hoje um personagem político que ele é dos mais importantes. Ela deve ir por quarto mandato na segunda cidade mais importante do estado, que é Arapiraca. O Luciano Barbosa, que é o personagem que a gente vai falar, ele já foi o grande aliado dos calheiros, já foi a grande dor de cabeça dos calheiros e caminha para uma das eleições mais fáceis dos últimos anos, né? Acho que o grande favorito em Alagoas é ele, né? Proporcionalmente, ele municipal terá, e aí eu estou assinando isso, mais votos, inclusive, que o JHC na capital. Qual seria o presente e o futuro do Luciano Barbosa, Ricardo? Bom, o futuro eu não sei, porque eu não tenho aquela famosa bola de cristal, exato. Né? Mas é o seguinte, o Luciano, ele construiu, ele escreveu uma história, vem escrevendo, que é extremamente interessante e dinâmica, né? O prefeito Luciano Barbosa, que é candidato à reeleição, e é, sem dúvida nenhuma, como você frisou, o grande favorito nas eleições municipais aqui em Alagoas, inclusive mais favorito, imagino eu, que o próprio prefeito de Maceió, JHC, que também é favorito, não significa que ganhou a eleição, que fique bem claro, mas ele tem uma história interessante, porque ele foi formado numa escola que está fechada. Pelo menos por enquanto, o movimento estudantil não tem revelado mais ninguém com a expressão do Luciano Barbosa, que foi presidente de diretório estudantil, e era um personagem muito combativo, sempre foi um personagem muito combativo, era militante do PCdoB, foi candidato a deputado estadual pela primeira vez em 1986, né? Ele era do PCdoB, mas saiu pelo PMDB, né? Que era o grande guarda-chuva, né? Da maioria dos partidos de esquerda, com exceção do PT. E depois aliou-se ao senador Renan Calheiros, a quem foi sempre muito ligado. O Renan chegou a fazê-lo, né? Se você lembrar, ministro da Integração Nacional do presidente Fernando Henrique Cardoso, e em seguida ele foi prefeito de Arapiraca, se elegeu, se reelegeu e virou uma grande liderança em Arapiraca. E o que aconteceu? Ele foi trazido pelo senador Renan Calheiros, a quem ele era muito ligado, um irmão, né? O irmão. Né? Para ser o vice-governador de Renan Filho. E o que aconteceu? Ele não era o preferido de Renan Filho, que aceitou porque era uma indicação do pai, e que, de alguma forma, já no primeiro governo Renan Filho, ele era tratado com muito deboche, né? Eu lembro que de alguns integrantes ali do governo, né, da cozinha, digamos assim, de Renan Filho, ele era chamado de o autista, porque ele andava com celular. Aquela história que você criou do Luciano dos Teclados. Foi eu. E era o Luciano dos Teclados, mas assim, o Luciano sempre foi um personagem mais fechado. Eu lembro que ele, ministro, né, de Fernando Henrique Cardoso aqui, eu conhecia desde a época do movimento estudantil, de militância do PCdoB. Ministro da Integração Nacional. Né? Exatamente. Eu tive uma discussão com ele, enfim, uma coisa boba, uma bobagem que eu sei, ele estava lendo um livro do Celso Furtado, disse, isso é bobagem, quem é você para dizer que é bobagem? Celso? Mas, enfim, tudo que passou, uma questão passageira, porque o Luciano era muito duro, sempre foi um cara muito duro. Só que ele aprendeu a fazer política e aprendeu, sem dúvida nenhuma, com o senador Renan Calheiros, e de tal forma que na hora que ele precisou usar esses recursos contra o próprio senador Renan Calheiros, usou e se deu muito bem. Você há de lembrar que na eleição passada, quando ele deixou, né, o governo do Estado, não queria assumir, né, o cargo de governador com a saída do Renan Filho, ele sabia que não seria candidato à reeleição, iria cumprir 8 meses de mandato, 10 meses, e não mais do que isso, e ia se aposentar ali. Ele se recusou a isso e foi para o embate. Esse povo de Arapiraca é danado, bom de briga, né? E foi para o embate. E foi de tal maneira inteligente, como o próprio Luciano sem dúvida nenhuma, independentemente de qualquer coisa, se aliou com Arthur Lira e qualquer pessoa, o próprio Marcelo Vitor, né, também deu apoio a ele naquele momento, e ele conseguiu vencer o que parecia impossível. Claro, o eleitorado de Arapiraca, ele foi conquistando até por conta
daquela imagem que tinha da interferência do senador Renan Calheiros e do governador Renan Filho na eleição de Arapiraca. E a própria população de Arapiraca se rebelou, disse: epa, aqui não, violão, aqui mandamos nós, né? E ele, evidentemente, com essa nova aliança que ele estava criando, com Arthur Lira, repito, com Marcelo Vitor, ele levou a questão lá para Brasília, porque aqui não tinha chance nenhuma de ganhar. A gente sabe, né? O Tribunal Regional Eleitoral tem sempre uma inclinação, porque está no poder local, né? Com exceção do caso do Ronaldo Lesser, né? Mas todos os demais sempre levavam alguma vantagem, os governantes. E ganhou lá em Brasília a chance de se eleger, porque quem elegeu ele foi a população de Arapiraca. E de lá para cá, ele vem trabalhando, conseguiu eleger o filho, né? Deputado federal, né? Pelo União Brasil. Né? Isso, até foi. União, não, é pelo PP, né? Do Arthur Lira, né? Pelo PP. Foi uma coligação, né? Pois é, coligação, mas enfim, eu não sei o Daniel Barbosa, né? Barbosa. Não é um parlamentar expressivo, mas ele já encaminhou o menino ali, porque ele quer vê-lo, né? Quer ver, claro, porque ele se incorporou mais ainda do ponto de vista político. Deve ganhar essa eleição com alguma facilidade. E outra, ele se dá o direito de escolher quem ele quiser em Arapiraca para ser o vice dele. Tem que ser uma pessoa da absoluta confiança dele. E ele sabe, a essa altura da vida dele, né, e do campeonato, que não tem amizade nessa história, né? São as conveniências que fazem os afetos. Assim como desfizeram-se esses afetos entre ele e o senador Renan Calheiros, naquele momento, tenho certeza que o Luciano não deve se julgar traído pelo senador Renan ou pelo vice-governador Renan Filho. Não era o caso, era de conveniência, por mais que fossem estreitas essas relações, mas elas se desfizeram com tanta facilidade que, evidentemente, ele sabia, e já sabia, né, que era só uma questão de tempo. Voltou às boas hoje com o senador Renan, voltou com o governador. Sim, não há mágoas ali entre eles, né? Nem inimizades. E ele vai ser um candidato, né, com o apoio do Arthur Lira e com o apoio dos Renans, de forma geral. A questão é, qual será o próximo passo do Luciano Barbosa? Luciano Barbosa tem tudo para crescer ainda, do ponto de vista político, para ser um candidato majoritário. Não sei se é governador, ele foi majoritário, mas não foi votado, né? Isso. O vice não é votado, ele está na chapa ali para compor, não é? Pode ser candidato ao Senado, pode ser candidato a governo, pode sim, e por que não? Né? Agora, sempre lembrando que normalmente os candidatos majoritários, a governador e ao Senado, eles vêm do exercício político na capital. Às vezes até do interior. O senador Renan é de Murici, mas ele escreveu a carreira política dele em Maceió. Tanto que ele foi candidato a prefeito de Maceió, perdeu, né, em 1988, mas era já considerado um político, enfim, da capital. O Luciano ainda tem um certo perfil interiorano, porque ele também é muito fechado, né? Ele não é um cara da mídia aqui. É difícil você ver o Luciano Barbosa, o prefeito Luciano Barbosa, numa entrevista ou circulando em Maceió. Não faz isso. Mas ele sabe fazê-lo. Agora, se ele tem disposição para tentar quebrar essa imagem, esse perfil de político interiorano, ele é que vai dizer. Até porque vai depender disso o próximo passo, se é que ele quer dar esse próximo passo, porque ele pode querer dizer, não, eu vou ficar por aqui em Arapiraca, daqui a 4 anos volto. Enfim, pode ser assim? Pode. Agora, ele tem essa possibilidade? Tem. Depende muito dele. Mas, repito, ele tem que abrir as portas para outros, enfim, para outras paisagens. Nunca teve o governador de Arapiraca. Nunca. O primeiro senador de Arapiraca eleito foi o Rodrigo Cunha agora. Antes o João... mas assim, fez a carreira em Maceió, né? Não, antes o João Lúcio, que é meu tio, por sinal. Mas foi um senador biônico, indicado. Era então, suplente, né, do Arnon de Mello, né? Então, assim, eleito governador, nunca foi. É importante a observação a sua. E o Carlinhos, vocês viram, né? Tem um histórico de família poderosa, né? Eu não tenho ninguém. Então, nunca a população de Alagoas elegeu um governador. Você acha que chegou a hora? Eu acho que vamos aguardar. Eu não tenho bola de cristal, já dizia um amigo jornalista meu.
Mas a gente, É isso. há algum tempo a gente já milita Ele é nessa... muito combativo, o Mas- Luciano, né? A escola do movimento estudantil ela Certo é extremamente que ele se importante. Né? candidatar, ele vai ser um forte candidato. Né? Dependendo da conjuntura. Não é isso? É isso aí. Então, vamos lá para a dica cultural, Ricardo. Vamos lá. A minha, eu conheci agora uma plataforma dentro da plataforma. Sei que o pessoal está meio cheio desse negócio, tem que pagar tanta coisa. Mas o Amazon Prime tem como tem um Move, tem um Reserva Imovision. Aí tem lá umas promoções, você pode pegar os 30 dias grátis, usar e depois sair, enfim, faça o que você quiser. E tem muita coisa legal nesse Reserva Imovision que está dentro do Prime. Aí eu vi, esse final de semana, Onde Está João Gilberto. O que é o Onde Está João Gilberto? É um documentário. É o título. O nome. Onde Está João Gilberto, exatamente. Uhum. Ele é um diretor francês que fez a adaptação de um livro de um alemão. Uhum. Entendeu? O diretor Chabron, esse alemão fez um livro, há 10 anos atrás, que ele era obcecado pelo João Gilberto. Então ele veio ao Rio de Janeiro e procurou o João Gilberto nos lugares que o João Gilberto andava, nos lugares onde as letras de João Gilberto foram feitas. Foi até a Diamantina, que é a terra natal dele, mas grande parte é no Rio de Janeiro. O documentário, ele pega as mesmas pessoas que foram ouvidas no livro. A Miúcha, o Marcos Valle... Foi mulher dele, né? o João Donato. E é muito interessante. Naturalmente é uma visão gringa da música de João Gilberto, que torna ainda mais interessante o doc, porque... Para muitos ele virou uma religião, né? O João Gilberto, né? Que é o caso, sim. O documentário é a devoção completa ao personagem, não tem nada crítico, nem... Mas ela é muito interessante. Então, Por Onde Anda João Gilberto. Está lá no Prime, no Reserva Imovision. Você pega lá, vale muito a pena. Eu vou ver. Eu não sabia que... Enfim, esse documentário já estava à disposição. Tá. Ele é um grande personagem. Sem fanatismo, porque eu lembro que tinha um programa de humor que brincava muito. O que o João representa para você, né? O João é tudo, né? O João Gilberto. Mas assim, sem dúvida nenhuma, e ele apontado como grande pai da Bossa Nova, eu não sei, tenho cá minhas dúvidas. Eu acho que quem foi, mas enfim, quem sou eu para enfim, não fiz exame de DNA não, né? Mas é o Tom Jobim e o Vinícius de Moraes, que eles deram a matéria-prima para Bossa Nova. O João Gilberto deu uma batida do violão, né? Uma batida do violão, fantástico. Olha, a minha dica essa semana é um livro, mais uma vez, O Andar do Bêbado. Leonardo Milodinov é um escritor fantástico, divulgador da ciência. Eu estava dizendo aqui, até antes da gente começar, tem um outro livro dele que é uma maravilha, né? Que é de primata a astronauta. Ele conta a história da ciência, da evolução humana através da ciência, pela ciência. E ele, sem dúvida nenhuma, tem muito humor. É um livro que trata do acaso, né? Eu lembro que tinha uma frase do Le Rochefoucauld, que é um personagem, um escritor conhecido pelas máximas, né? Que era o seguinte: o acaso governa o mundo cada vez mais, o acaso e o capricho, né? E ele demonstra aqui, entre outras coisas, que muito do que a gente se julga que efetivamente é uma grande conquista pessoal e não é fruto do acaso. Evidentemente, se a gente não age, o acaso age sozinho, né? Então, buscar fazer uma parceria com o acaso é o que, entre outras coisas, ele propõe. E aí caminha também pela questão da probabilidade, e ele é muito bem-humorado, como eu falei. Ele goza com essa história dos enólogos, né? Dessa coisa de que o cara bebe o vinho. Tem coisa mais boçal, né? Você chegar num restaurante ou num bar, tá o cara com uma taça de vinho ali, bota, cheira. E, enfim, ele mostra que, por exemplo, a espécie humana, né, que tem um dos piores olfatos entre todos os animais. Então, como é que você vai cheirar uma coisa, achar que está cheirando uma taça de vinho e está vendo odores e olores, etc. Sobre a questão do sabor, ele diz aqui o seguinte: o sabor que sentimos no vinho surge dos efeitos de uma mistura de 600 a 800 compostos orgânicos voláteis. Sobre a língua tem a questão de você cheira, né? E toma o vinho para dizer se é bom, se não é, tem sabor disso ou daquilo. Trata-se de um problema, pois foi demonstrado cientificamente, tá bom, que até mesmo profissionais bem treinados raramente conseguem identificar com segurança mais que 3 ou 4 componentes numa mistura. Então você vai 600, 800. E ele conta aqui algumas experiências feitas, né, pesquisas, né, de comportamento
você pega o mesmo vinho e botar rótulos diferentes. Isso aqui, olha, isso aqui custa $300, esse aqui custa $100. É o mesmo vinho, mas o cara acha que o de $300 é muito melhor do que o outro. Ou seja, é um tolo, né? Eu fiquei tranquilo Chama agora. enotolo, né? Enotolo, né? Fiquei tranquilo agora, porque eu sempre Enobobo. nunca consigo os aromas de ameixa, de madeira, de pimenta, eu nunca consigo identificar. Então eu não estou sozinho, né? Então, se você ouvir alguém com esse discurso muito, enfim, delicado ou muito explícito sobre vinho, esqueça, é mais um bobo na sua frente. É isso, Ricardo. Você agora... Se não for especialista mesmo, né? Você agora ganhou uma nova turma aqui que vai... Me xingar. Me xingar, mas já tá acostumado com isso. Apanhar. Pode atirar as pedras. Um grande abraço então, Ricardo. Um grande abraço em todos. Até a próxima semana.